Olá, este é o canal do Zaraba. Pois bem, amigos, hoje vamos centrar a nossa palavra nessa questão novamente da imprensa. A imprensa, de uma forma geral, ela está contaminada há muitos anos, ela é dominada pelos comunistas, inclusive a imprensa internacional. Eles agem como um cartel da informação. Tanto assim que você vê, quando é para assassinar uma reputação, eles se unem. Todos esses jornalistas da Folha, do Estado, do Globo e Correio Brasiliense, todos eles, em todos os estados, se unem como se fosse uma pauta única e apenas um editor. O jornalismo deveria se pautar única e exclusivamente nos fatos, seus precedentes e implicações futuras. Mas esse jornalismo utópico, porque na realidade o jornalismo serve apenas como ferramenta para a propagação de ideologias e defesa de interesses próprios e de grupos político-econômicos aliados. E hoje, mais do que nunca, essa imprensa escancara sua opção pelo crime, pelo assassinato de reputação dos que lhe opõem, pela propagação e defesa de ideologias contrárias às virtudes e aos valores fundamentais da família, como, por exemplo, a propaganda de gaysismo, de LGBT e de pornografia, de pedofilia. E, óbvio, um combate sistemático contra a família conservadora, contra os cristãos, que é o último bastião que sustenta a estrutura de nossa sociedade. Um sonho de mais de 100 anos de Karl Marx, que defendia a morte de Deus no coração de cada cidadão. Outra verdade irrefutável é que a imprensa nunca andou por suas próprias pernas. Sempre sugou recursos públicos para seus projetos de expansão e pagamento de salário de seus peões, os jornalistas, que não passam de meras peças no xadrez da dominação e manipulação de fatos para seus objetivos sobejamente espúrios. No Brasil, todos os jornais, com raríssimas exceções, que sobrevivem de seus leitores, com o advento da internet, são achacadores de verbas públicas e usam todos os meios possíveis, dos mais sujos, para a consecução de suas metas. Exemplos não faltam. A Folha de São Paulo, Estadão, Globo, Correio Brasiliense, enfim, todos os chamados grandes diários do país e todos os diários dos estados, eles são uma fábrica de produção sem fim de fake news, ou quando não, usam fatos para manipulá-los e direcionar a opinião pública. O seu público, este público, que agora está sofrendo uma drástica redução, graças à internet e ao pensamento conservador. As redes de TV, principalmente a TV Globo Lixo, seguem no mesmo caminho. Vejamos o caso emblemático do depoente da CPMI das fake news na Câmara no Congresso Nacional, o Hans River, um negro e funcionário de uma empresa que foi acusado de disparar mensagens de WhatsApp em favor de candidatos nas últimas eleições, no dia 11 passado, que foi esse depoimento. E ele desmontou a farsa armada pela Folha de São Paulo, que apontara o favorecimento do vencedor das eleições, Bolsonaro, como beneficiário, mas revelou o contrário. Quem financiou o disparo de WhatsApp foi o PT. A reportagem assinada pela jornalista Patrícia de Campos Melo também acusou empresários financiadores dessa operação, como Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, que já processou a repórter e a Folha, dos responsáveis pela Folha de São Paulo. O processo está na justiça. Esse rapaz corajoso, o Hans River,
foi mais longe. Ele revelou que a tal jornalista se insinuou a ele sexualmente para obter informações. Informações essas contra Bolsonaro e que lhe possibilitariam um furo de reportagem, que no jargão jornalístico é uma matéria inédita que provoca grande escândalo. E quiçá, nesse caso, recebeu um preminho dos coleguinhas, o tal prêmio ESSO, que é manipulado pelos comunistas também. A jornalista em questão se declarou de esquerda e eleitora do PT. Mas quem é essa Patricinha? Nada menos que filha de Hélio Campos Melo, dono da finada revista brasileira, que recebeu 1,6 milhão da conta de propinas da Odebrecht, a pedido de Guido Mantega, outro corrupto do PT que foi ministro desse governo petista. A Patricinha nadou na corrupção de seu pai. Ela se formou e estudou com o crime, com a ladruagem, com a corrupção de seu pai. Então, nesse caso, aquele velho ditado, filho de peixe, peixinho se aplica a esta jornalista parcial. A informação, devemos ressaltar aqui, né, principal depoimento de Rance River é que foi o PT que financiou o disparo de robôs a favor de seus candidatos, e não o contrário, como afirmaram a Folha de São Paulo em sua manchete, antes das eleições. E isso o jornal não publicou. E o caso de um possível assédio sexual dessa jornalista para encobrir suas próprias mentiras, atacando a reputação do rapaz depoente. Mas em quem você acredita? Na jornalista comunista ou no negro cuja vida foi destruída pela matéria de ficção publicada por ela antes das eleições presidenciais? Ora, meus amigos, sabemos que todo comunista tem a falsidade no DNA. A mentira está nele por completo. Não se pode jamais confiar no comunista. Ele é treinado para dissimular. Meu corpo, minhas regras, tão propagado pelas feminazes, nesse caso, dessa jornalista comunista, cai muito bem. Porque uma jornalista comunista, treinada no comunismo, é claro que ela vai usar uma das ferramentas principais, que é o seu corpo, para obter suas vantagens. Afinal, um jornalista comunista é capaz de matar sua própria mãe em defesa de sua ideologia e de seus representantes. O sexo, vale realçar, sempre foi uma das principais ferramentas usadas no treinamento dos agentes da KGB, dos agentes comunistas. E a KGB usou isso contra Trotsky. Usou o sexo contra Trotsky. O assassino de Trotsky tinha uma namorada que era comunista, que era chegada no Trotsky. Ele seduziu essa jovem para se aproximar de Trotsky e o assassinou em 1940 no México. Engraçado também observar que essas jornalistas esquerdistas e a OAB desse canalha Santos Cruz, comunista também, cujo pai era um terrorista, todos eles se uniram para atacar o jovem negro por uma suposta atitude machista e misoginia, para encobrir um atentado à democracia. Esse sim, um crime muito grave, pelo qual todos eles deveriam ser presos, que foi a produção de uma fake news para influenciar as eleições em favor do Porsche Haddad. Este sim, um criminoso já julgado e condenado. A Folha é o exemplo clássico de proxeneta. Haja visto que seu ex-presidente, já falecido, o Otávio Frias, era um homossexual.
Vamos relembrar o caso do corrupto Renan Calheiros e seu caso com uma jornalista de Brasília, cuja mesada ele pagava com dinheiro sujo. Os políticos fisiológicos, e principalmente dos partidos de esquerda, vivem e chafurdam num mundo mais sujo que uma cloaca, que os esgotos das cidades. Recentemente o presidente JB ironizou sobre o Greenpeace, respondendo uma pergunta, uma indagação de uma jornalista sobre a exclusão dessa ONG do Conselho da Amazônia presidido pelo general Mourão. Bolsonaro falou: quem é essa? Quem é Greenpeace? Essa porcaria, um lixo. Rapidamente a extrema imprensa esquerdopata caiu de pau, mas não revela a verdade sobre essa ONG, que é dominada por esquerdistas e financiada por globalistas como George Soros, por exemplo, interessado na agenda de mudanças climáticas. O ex-líder da ONG, que você vê aqui na tela, o Dr. Patrick Murray, entrevistado no filme Afasta o Aquecimento Global, não só foi expurgado da ONG, mas ele denunciou que os marxistas sequestraram as bandeiras dessa associação e deu outro norte para suas atividades de ecoterrorismo. Procure no YouTube esse filme, A Farsa do Aquecimento Global, que desmascara esse tal de aquecimento, agenda que é defendida pela imprensa mundial e brasileira, dominada pelos esquerdistas, que caracterizaram todas as informações e agem em grupo para assassinar reputações e governos democráticos conservadores. Então, caros amigos, a leitura dessa imprensa só serve mesmo para tingir inteiramente de vermelho. Você ali marcar com um marca-texto. Tantas são as mentiras propagadas em suas plataformas. Eles usam um pedaço de verdade e manipulam essa verdade a seu favor. Invertem, fazem uma inversão de valores para influenciar o público. Isso é próprio e arma principal dos comunistas. Tais jornalistas são capazes de tudo. São corporativistas no crime, igual o PCC, o Comando Vermelho. Esses são os jornalistas como essa Miriam Porcão, Vold, essa véia Magalhães, são todos comprados por 30 moedas. Uma prostituta, pelo menos ela presta o serviço e cobra por isso. E essas vagabundas que se vendem por uma ideologia para destruir a família brasileira, para destruir o país. Eles apostam no pior, eles querem o desemprego, eles querem que a economia, que o país se quebre, para que eles possam chegar ao poder. Veja a inversão de valores. Então está na hora, meus amigos, de não colaborar com essa imprensa. Não assinar, e nem mesmo ler. Eu, por exemplo, jamais vejo Globo, jamais assisto televisão, porque eu sei da manipulação dessas informações. Eu que sou um jornalista e sei muito bem disso, conheço muito bem essa imprensa. Relativamente bem. Por isso, hoje esse desabafo aqui. Desculpe. Que Deus ilumine o seu caminho e te abençoe nesse dia de hoje e sempre. Muito obrigado e até o próximo vídeo.